Hebreus 12, 14 e 15. Peço a atenção de todos que acompanham na sua Bíblia ou no telão. Tá bom? Diz assim: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 15: vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura ou de mágoa venenosa, em outra versão, brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Agora, Jonas, capítulo 1, o versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos em grego, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu em direção a Tarsis, isto é, jaspe ou Jope, amarelo, descendo para a cidade, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto para zarpar para Tarsis, pagou a passagem, embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença do Senhor. Capítulo 4 ainda de Jonas. O versículo 1: entretanto Jonas ficou extremamente decepcionado com tudo isso e irou-se de sobremaneira. Então orou ao Senhor e desabafou, dizendo: Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa? Foi por esse motivo que decidi fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, longânimo e rico em amor, que ameaças e castiga, mas se arrepende depois. Queridos irmãos, existe na vida do ser humano uma situação que pode acontecer com qualquer um de nós, independente do grau de espiritualidade ou do tempo que nós estamos servindo a Deus, como em Hebreus é chamado de raiz de amargura, que são sentimentos de raiva, de ódio, de mágoa, sentimentos dentro de nós que nos corrói por causa de decepções com as pessoas, decepções com o patrão, decepção com as leis, com o presidente, decepção com o marido, com a mulher. E quem na vida não passa por decepção? A questão é que quando essa decepção vem e se torna um sentimento mal dentro de nós, como nós vamos lidar com isso é que vai fazer a diferença. A gente percebe, conversando com as pessoas, o quanto a gente percebe raiz de amargura relacionada à família, raiz de amargura relacionado à própria vida. Tem gente que tem um problema consigo mesmo, não se tolera, reprova a si mesmo. Não, eu não estou falando de reprovação no sentido da gente estar errado, da gente estar pecado. A gente reprova aquilo que em nós a gente gostaria que fosse diferente.
ou acontecimentos inesperados que a gente acha que é injusto. Olha, isso não é justo acontecer comigo. Eu tenho lutado tanto, eu tenho servido a Deus, como o profeta que disse: eu tenho sido zeloso de Deus. Já mataram tantos profetas, agora só sobrou eu. E aí o profeta Elias reclamando com Deus, e Deus disse: não, rapaz, não. Tem aí centenas, tem aí milhares de pessoas que não se dobraram. Mas naquela situação o profeta achava que ele era o único que estava. Tem hora que tem a sensação que parece: será que eu sou o único que vejo essas coisas? Será que sou o único que tenho bronca dessa situação? E a gente então, nesse sentimento que vai morando dentro de nós, a gente acaba ficando cegos. E isso acaba nos privando dos favores que Deus tem para nós. Veja que em Hebreus, ele está dizendo para tomar o cuidado de que ninguém se exclua da graça. O que é graça? Favor que nós não merecemos. Se a gente não souber conviver com os desastres da vida que às vezes nos surpreende, esse sentimento habita em nós e causa situações tão graves que o favor de Deus vem para nos alcançar e não nos alcança. Então, capítulo 2 ainda de Hebreus diz: vigiai para que ninguém se exclua. Não é que ninguém vai excluir você, você mesmo se exclui. Se exclua da graça, que nenhuma raiz de amargura, ou na minha versão é mágoa venenosa, sabe aquele sentimento que está dentro de nós, e a gente sai espalhando para todos que a gente tem um minuto de conversa. Isso é raiz de amargura. A gente conversa com a pessoa no ônibus, na fila do metrô, do ônibus, em algum lugar, na casa lotérica, e a gente dá um jeito, ao invés de falar de Jesus, dos recursos de Jesus, então a gente começa a falar: eu me lembro de tal situação, eu nem gosto de me lembrar. Mas até parece que a gente gosta de se lembrar. Quando é meu dia, a gente conversa com outra pessoa, ao nosso lado lá, em um hospital, no posto de saúde, e a gente repete já com outra pessoa aquela situação. E quando é de noite, a gente vai procurar alguém no WhatsApp, no Facebook, em algum lugar, ou um parente, marido, a mulher, daqui a pouco está a gente tocando naquele assunto. E isso é raiz de amargura. Quando isso habita em nós, isso nos cega e nos afasta dos favores de Deus. Que ninguém vos exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa ou de amargura vos cause confusão, contaminando. E isso é tão grave que essas coisas passam de pessoa para pessoa. Existe um ditado que não está na Bíblia, mas ele é bíblico no seu conceito: mendiga com quem tu andas, e eu direis quem tu é. Pode prestar atenção que é. Agora, geralmente, quando a gente é contaminado, a gente acha que não foi contaminado. Só quem está de fora é quem vai perceber. Porque essa situação espiritual era muito invisível. Por isso que cada ser humano, não existe ser humano que não precisa ser corrigido por alguém. Não existe ser humano que não precisa ser aconselhado, ser de vez em quando ter a orelha puxada, ser orientado e dizer: olha, vai até aqui, cuidado com isso. Não existe pai, não existe mãe, não existe filho, policial, presidente, não existe ninguém que não precise de conselheiro. Quando nós temos a sensação disso, que não precisamos, é quando a nossa arrogância está no topo. Logo, ninguém se aventura a se aproximar de nós, porque já sabe qual vai ser a nossa resposta. Mas todo mundo precisa, por quê? Porque existem muitos males que nos atingem. E se a gente não ouve outras pessoas mais experientes, mais velha, mais preparada, ou alguém que nos assiste, a gente não consegue perceber. O profeta Jonas, ele era um homem, segundo os historiadores de histórias extra-bíblicas, ele teve a família dele ceifada num grupo de pessoas dos judeus, em que os assírios destruíam as pessoas. Eles eram muito cruéis.
Os assírios eles eram piores do que os romanos. Na história extrabíblica diz que alguns desse pessoal, a Síria é a capital, a Nínive é a capital da Síria. Então, povo, a Síria e Nínive é a mesma coisa. Então, diz que alguns deles abriam o ventre das mulheres grávidas, tirava o neném ainda com a mãe viva e colocava um gato dentro e costurava para a mãe morrer. Imagina o que o gato ia fazer dentro de uma mãe, um gato vivo. Eles arrastavam as pessoas, amarravam a corda lá pela perna de um homem, de um outro soldado, e o cavaleiro saía correndo até aquela pessoa se despedaçar. Esse povo que Jonas não quis pregar eram as pessoas que colocavam pessoas em cima de chapa quente para a pessoa morrer assada, ou esfolava, tirava a pele da pessoa ainda em vida. Então, o que eles entendem que Jonas, passando por isso, ou ficou sabendo que a sua família, o povo de Israel, foram perseguidos e foram muita gente mortas por causa deste povo aqui. Nínive, capital da Síria, era um povo que destruiu muito dos seus compatriotas. Jonas sabia de que o que Deus fez no deserto, o que Deus muitas vezes fizera com aqueles que se levantaram contra os judeus. Por outro lado, o próprio Deus muitas vezes foi quem entregou o povo dele na mão dos inimigos por causa dos seus pecados. Você vai ver na Bíblia várias vezes Deus entregando. E lá no livro da lei, no livro lá em Deuteronômio, no livro de Levítico, nos livros Pentateuco, você vai ver Deus dizendo que se o povo desobedecesse, que Ele colocaria todo tipo de enfermidade na vida deles, que Deus colocaria os inimigos para perseguir eles, que Deus entregaria eles para ser escravos, deixaria eles a ermo sobre o governo dos gentios. E era nesse momento em que os inimigos de Deus se tornavam um instrumento de juízo de Deus para puni-los por causa dos seus pecados. Então Jonas deve ter assistido algumas dessa situação. Então Deus fala para Jonas: Jonas, o pecado de Nínive tem subido até as minhas narinas. É terrível o pecado desse povo. Jonas é o primeiro profeta, ou seja, o único profeta da Bíblia, que sai do seu povo para pregar fora do seu território, para uma nação inimiga, para os gentios. Os demais profetas que vocês veem na Bíblia, sempre pregando a nível de nação, sempre pregando para o próprio povo de Judá, de Benjamim, as 10 tribos. Sempre você vai ver os profetas falando para o próprio povo. Mas Jonas foi diferente nesse caso. Deus manda ele sair do seu território. Tinha um pensamento na mente dos judeus piedosos, daqueles que eram ligados muito à sua pátria, de que Deus não estava fora, reinando, operando em outras nações. Então Jonas, com esse tipo de conceito, quando Deus fala, vai e prega contra eles, porque a malícia deles tem chegado até mim, Jonas então foge. Aí a Bíblia diz que ele foge de diante da face de Deus. Jonas não foge apenas da sua missão. Ele, no seu chamado, você vai encontrar isso no capítulo 1, do 1 ao 2, Deus falando da chamada de Jonas para ele pregar na cidade, devido à maldade daquele lugar. Então Jonas foge de Deus. Mas ele não estava com medo, ele já sabia que se Deus disse que ia castigar aquele povo, ele ia castigar. Ele não estava com medo de ser morto, de ser punido por causa da crueldade daquele povo. Ele sabe, como profeta, as nações circunvizinhas sabiam muito bem o que é que Deus era capaz de fazer. E ele então tenta fugir de Deus. E ele fala para Deus: não vou não, porque eu sei que tu és misericordioso e se arrepende do mal. Está vendo que não é por covardia? Lá no capítulo 4, Jonas disse isso para Deus no começo. No começo aqui não está escrito, mas Jonas disse que disse. Só que o escritor, a gente não sabe se foi o próprio Jonas, não escreveu aqui. Mas Jonas disse: não foi isso que eu disse estando ainda lá, que o Senhor é misericordioso e se arrepende do mal, por isso eu me preveni e fugi. Ou seja, Deus diz para Jonas fazer ameaças para aquele povo, por causa dos seus pecados. Ou seja, transmitiu o juízo,
dá uma ameaça. E ele diz o quê? Na sua mente: eu vou pregar o juízo de Deus, e esse povo vai se arrepender. E não é o que eu quero, porque se ele se arrepender, Deus também se arrepende do mal. O que está acontecendo com Jonas? Sentimento, mágoa, ressentimento. Ressentimento é sentir o mal outra vez. Você vai lá e fere o seu dedo, como uma vez eu estava engatando uma carroça de trator, no trator, que lá na Bahia chama de besouro, aqueles que tem um pneu da frente pequeno, de trás grande, lá é chamado de besouro. E quando o rapaz estava aquele negócio engata, não engata, o meu dedo prendeu no engate, e fez aquela coisa bem fininha assim, não esmagou o dedo total, mas pegou bem aqui na frente do dedo, e ficou aquela, parecendo uma faca fina assim, aqueles calos de sangue. E até hoje, se eu fizer pressão muito forte na parte digital, eu sinto, isso eu senti lá e ainda sinto hoje, isso ressentimento. Ou seja, quando a gente se lembra de algo que aconteceu, que nos trouxe traumas, e a gente se vê naquela situação, eu gostaria nem de pensar, isso é ressentimento, seja lá qual for a área. Então Jonas, ele estava ressentido, porque ele queria que Deus não poupasse a cidade. E, ou seja, em outras palavras, quando Deus fala para Nínive e prega contra ela, Deus disse para ele: seria uma boa oportunidade de Deus fazer aquilo mesmo, mas enquanto isso eu vou fugir, porque Deus quer poupar, ou seja, Deus vai poupar, Ele vai acabar poupando, porque eu sei que o povo vai se arrepender. Isso do capítulo 1, versículo 2 a 3. Jonas então, do versículo 13 a 17, ele foge embarcando para o navio de Tarsis. No entanto, Deus envia uma grande tempestade. Dentro daquela loucura toda, Jonas desce ali, vai dormir, e o povo morre, mas não morre, e joga toda a carga fora. Os pagãos, a cada um grita para o seu Deus, e diz: tu, qual é o teu Deus? Clama o teu Deus aí, rapaz. E ele então relatou pela segunda vez. Por que ele estava fazendo ali? Pela segunda vez porque mais na frente a Bíblia vai dizer que ele tinha falado para aqueles homens que estavam no barco que ele estava fugindo de Deus. Ele mesmo disse que tinha contado isso para eles, e ele não clamou. Jonas, cheio de ressentimento, ele não fez nenhuma oração. Contou por que aquilo estava acontecendo, mas não fez nem oração, não se arrependeu. Enquanto o povo estava ali, morre, mas não morre, ele continuou duro no seu ressentimento. Disse por que estava acontecendo e falou quem era o seu Deus. Os homens ficaram apavorados. O que temos que fazer agora? Ele disse: só tem um jeito, de vocês me jogarem no mar. E os homens até oraram a Deus sem conhecer, ficaram apavorados, e jogou Jonas no mar. Deus providenciou um peixe que a gente não sabe que peixe que é. Algumas versões antigas falam baleia, mas nós sabemos que baleia não é peixe, apesar delas conseguirem engolir o homem. Mas a Bíblia no original é peixe, não é um monstro marinho qualquer, mas baleia não é peixe. Só uma Bíblia, João Ferreira de Almeida, que fala peixe. As demais, você pode observar, que fala baleia. As demais tudo corrigido. Pode ler nas outras versões que foi corrigido isso. Foi um peixe. Está no capítulo 12 de Mateus, no relato onde Jesus está contando, e aí a tradução de João Ferreira de Almeida colocou como baleia, mas na verdade não é Jesus que usa a expressão baleia, mas a tradução. E aquele peixe pega o Jonas. Jonas então é engolido, mas não sabemos para onde esse peixe levou. Se levou ele para perto de Nínive, apesar que não tem mar perto de Nínive, não tem mar perto de Nínive, ou se voltou para o começo. Eu sei que no ventre do peixe, o Jonas fez orações, fez voto.
O Jonas adorou ao Senhor e disse que ia cumprir o voto quando saísse dali, aquela coisa toda. Mas sabe de uma coisa? Ele continuou com o seu ressentimento, ele não se arrependeu. Ele orou, louvou ao Senhor, reconheceu a grandeza de Deus ainda no ventre do peixe, e o peixe joga ele fora nas margens e ele sai. E Deus fala com ele a segunda vez: vai até a cidade de Nínive, Jonas, e prega contra ela, e fala. Aí agora fala quanto dia tinha, e fala que daqui a 40 dias ela vai ser destruída. Então Jonas saiu no caminho de um dia, e para percorrer toda a cidade duraria cerca de 3 dias, e ele sai falando: ainda em 40 dias a cidade será subvertida, será destruída. O povo, quando viu essa história, que seria destruído, acreditaram na conversa de alguém que estava torcendo para que o povo não acreditasse, para ser destruído. Veja que a contradição: pregar desejando que o povo não creia, para que aconteça o castigo. E o povo acreditou, o povo se arrependeu dos seus pecados. Agora nenhuma criança vai se alimentar, disse o rei, nem os animais, vai ser preso tudo no curral, não vai colocar ração para os animais. Grandes e pequenos, ricos e pobres vão jejuar como sinal de arrependimento. Isso os gentios, não era o povo judeu não. E aí a Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal que disse que faria e não fez. Jonas então percebeu, veja que isso aí já passa uns dias, né? Jonas então percebeu que Deus não ia destruir o povo. Para quê? Ficou desejando a morte. Deus disse que não ia destruir, que não ia matar. Mesmo assim, ele saiu da cidade e ficou assistindo a cidade para ver o que ia acontecer com ela. Deus já disse que não ia destruir, e ele ainda ficou assistindo, não acreditando muito. Vai que Deus fulmina a si mesmo. Fez uma cabana mais ou menos. O sol esquentou, veio um fogo, um vento calmoso. Não confundir calmoso com calmo. Vento calmoso quer dizer vento quente. Queimou aquela planta, e ele ficou muito angustiado, porque aquilo se inchou, veio um bicho, comeu a raiz daquela árvore, e ele ficou triste por causa disso. E é onde Deus repreende: você tem compaixão de uma planta que nasceu num dia para o outro, você não teve o trabalho de plantar, e eu não terei compaixão de um povo, de uma cidade com mais de 120 mil habitantes? Deus questiona ele. Eu estou decepcionado, eu estou triste, a ponto de desejar a morte. Por quê? Não foi isso que eu disse para o Senhor? Lá no capítulo 4, não foi isso que eu disse para o Senhor? Por isso que eu quis fugir, porque eu sei que Tu és misericordioso e se arrepende do mal. Então tem uma prova mais contundente, mais firme, mais clara do que essa, que ele queria que Deus destruísse o seu inimigo. Uma vez eu estava conversando com uma irmã em São Paulo, e tinha uma pessoa que supostamente tinha feito macumba para aquela irmã, e ela estava com ressentimento tão forte, e ela expressava com seus lábios, porque essa pessoa era contra ela, falava coisa contra ela. Ela era uma pessoa de muita oração, mas ainda não tinha uma visão da misericórdia, da graça de Deus. Aquela pessoa se preocupa mais com sacrifícios do que com paixão. E ela disse assim: olha, Deus vai colocar um câncer na língua dela. Na época eu nem notei, novo na fé, uns 4 anos, ainda não tinha essa compreensão do que estava acontecendo. Hoje eu sei que era um ressentimento muito ruim na vida dela.
E eu digo para os irmãos que na história que nós temos de cristão, a gente já assistiu muito isso. Muitas pessoas com raiva. Raiva, não estou dizendo uma coisa natural, chamado de ira também, que isso pode acontecer. Ninguém entre nós pode dizer que não se ira. Paulo até diz: ireis, mas não pequeis. Mas esse ressentimento, como eu já disse no princípio, ele nos priva de ver a glória de Deus. Segundo, e quando nós vemos a glória de Deus, a gente não consegue se alegrar, porque Deus poupou a cidade de Nínive. Deus não quis matar aquelas crianças, Deus não quis matar o rei, mas Jonas assistiu aquilo com amargura, com um sentimento depressivo, reclamando com Deus: eu desejo morrer, é melhor. Ele chegou a dizer, na versão revista corrigida, é melhor morrer. Que é isso? Ressentimento. Quando a gente não consegue se alegrar com os que se alegram. Paulo chega a dizer aos Romanos capítulo 2, um versículo, não me lembro agora, diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai-vos com aqueles que choram. O ressentimento que a sociedade corrupta causa, às vezes a gente nem percebe. Quando alguém vai lá e dá um monte de tiro em alguém que fez um monte de coisa, e que mata um bandido perigoso, e que mata o assaltante, o traficante. Algumas pessoas que até se dizem crente, aplaude. Tome, não fez tantas mães chorar? Claro que isso irou a Deus, e talvez seja o próprio Deus punindo aquela pessoa, que o juízo de Deus se manifesta através das leis, porque diz a Bíblia que as leis são ministro, servo de Deus. Mas isso não quer dizer que nós devemos nos alegrar com a derrota de ninguém, como diz o livro do Salmo, no livro de Provérbios, para a gente não se alegrar quando o ímpio cair. Jerusalém rejeitou Jesus. Jesus ficou muito triste com o seu povo. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. E diz a Bíblia que Jesus um dia olha para Jerusalém e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, não com ressentimento, mas com pesar: Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas. Quantas vezes eu quis te proteger, igualmente uma galinha faz com seus pintainhos, mas tu não quiseste, rejeitaste. Esse é o Jesus que nós servimos, que nos alerta, porque às vezes a vida nos traz ressentimento. Existem pessoas que recebem um salário e têm um ressentimento contra o próprio salário. Chega em casa com aquele dinheiro na mão e fala assim: isso é salário, e joga em cima da mesa com revolta. Isso é ressentimento. Já estava pensando: o que é que vou receber? O que é que vai sobrar? Não está dando para nada o que eu ganho. E a pessoa fica ressentida daquilo, ao invés de dizer: Senhor, está aqui, é pouco, mas eu creio na providência. Eu sei que eu posso não conseguir pagar minhas contas, mas eu entrego esse pequeno salário que o Senhor tem me dado. Eu te agradeço, e eu sei que do pouco o Senhor vai fazer muito na minha vida. Mas se a gente ficar com ressentimento, a gente não consegue fazer isso. A gente sai contando para todo mundo: uma merreca, uma miséria de salário. Eu sei que às vezes é uma merreca mesmo, mas isso não compete a gente expor essa braveza, essa angústia, porque isso faz com que Satanás dê risada da nossa cara. Mas você quer ver Satanás ficar envergonhado? É quando ele pensar: olha, esse mês ele não vai conseguir pagar a conta, ele tomou remédio, mas a dor não foi embora, foi no médico, o médico não descobre nada, zombaram da cara dele, agora eu quero ver o que ele vai fazer. E aí você levanta as suas mãos e, como diz a Bíblia, em tudo des graças ao Senhor, porque isso é a vontade de Deus, diz Paulo lá na carta a Tessalonicenses 5 e o versículo 18. Dê graças a Deus em todas as circunstâncias. É fácil? Claro que não é. Mas nós temos um espírito
O Espírito Santo, quem aqui tem o Espírito Santo? Nós temos um Espírito que nos consola, como diz a profecia, e Ele vos dará outro consolador. Por que consolador? Porque a gente vai passar por situação de tristeza sim, mas a gente não pode deixar ela governar a nossa vida. Diz a Bíblia: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo chega a dizer que a tribulação dessa vida que o crente passa não dá para comparar com aquilo que Deus tem reservado para os seus filhos. Ele diz: ainda que o nosso corpo se deteriore, ainda que nessa vida a gente venha diminuir, venha fracassar, contudo o nosso interior deve se renovar dia após dia. Não podemos deixar o nosso coração se encher de ressentimento, mas entregar a Deus aquele que pode ser o refrigério na hora da angústia. Deus é o nosso refrigério, irmãos, porque a gente passa por aflição. Não importa, pode ser solteiro, pode ser velhinho, pode ser adolescente. Todo mundo tem a sua faixa etária, e em toda faixa etária tem as aflições compatíveis. Todo adolescente tem conflito, todo jovem tem, toda mocidade tem, as irmãs recém-casado tem, velho depois de casado, casado velho tem. Você está perto de partir, você tem aflição, mas essas coisas não podem nos fazer prostrar. O único ser que nós podemos e devemos prostrar é diante do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Entregue a Ele e não se envolva com ressentimento, porque isso nos destrói. Algumas pessoas falam assim: mas como você é crente e consegue cantar diante de tudo isso que você disse para mim? Alguém chegou no hospital e o médico disse: você vai morrer. E ele diz: ainda que eu morra, lá no céu eu adorarei ao Senhor. Você tem um câncer na língua, vai ser arrancado a língua. Eu digo: pode arrancar minha língua aqui, mas lá em cima eu vou continuar adorando a Deus. O médico foi passando várias coisas para aquele irmão, e cada notícia que ele falava: olha, a situação vai piorar aqui, vai piorar aqui. Ele disse: rapaz, você não entendeu, sua língua vai ser tirada por causa do câncer. Ele disse: e nem assim eu me calarei, e se eu morrer aqui, quando chegar lá em cima eu vou louvar ao meu Senhor. O médico não pode me calar, ninguém pode me calar. Não deixe as coisas tirar esse privilégio de louvar a Deus, porque diz que os mortos não louvarão o Senhor, mas nós, mesmo depois de partir, Deus não é Deus de morto. Logo a gente não vai estar morto para Deus, vai estar morto para as pessoas, para Deus não. É por isso que você vai ver muita gente dizendo assim: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E o próprio Jesus disse isso. E vocês bem sabem que Deus não é Deus de morto. Porque quem parte dessa vida aqui vai ter um encontro com Deus. Aliás, vai ser um privilégio maior, porque não terá mais chance de se perder, como aqui, quem estiver aqui tem. Então, independente do que nos espera, porque nós não sabemos o que nos espera amanhã, a gente crê nas coisas boas, e você deve pensar positivo. Não é que pensar positivo não é essa a questão. Pense positivo para que você não fracasse. Não pense amanhã, no mal de amanhã. Não, Jesus disse lá em Mateus capítulo 6: basta cada dia o seu mal. Você já sofreu hoje, já angustiou hoje, já falou hoje, já chorou hoje. Deixa que o amanhã Deus cuidará dos nossos passos. Não podemos ficar com ressentimento, que a gente fica amargurado, a gente se endurece, a gente perde até capacidade de ter sensibilidade, de chorar. Como disse o Abel Porto, o homem sofreu na vida e endureceu o coração tão duramente, missionária. Não sei se a senhora já viu ele cantando, Abel Porto, que canta Lágrimas de uma Mãe, um dos hinos melhores que ele tem. Eu vi o testemunho dele, é uma coisa terrível. Era um homem que endureceu tanto na vida, viveu cerca de 9 anos no tráfico, nas drogas.
O pai na feitiçaria e a mãe orando para Deus salvar, para salvar, para salvar. A polícia torturava ele, dizendo para ele confessar, prendia ele, amarrava ele, e ele falava: ninguém me faz chorar. Não chora, Abel. Pegava, amarrava a perna dele e colocava um espinho de laranja, batendo com um martelinho debaixo da unha do dedão. Ele disse: pode rasgar o meu pé, mas eu não choro. E eles não acreditavam naquilo. Tirava aquele espinho de laranjeira, e colocava uma lasca de bambu e batia debaixo da unha, rasgando, mas não descia lágrima nos seus olhos. Mas ele resume o seu testemunho e no final fala: mas quando eu me encontrei com Jesus, eu me tornei o homem mais sensível. Diante de Jesus eu choro, isso, o ressentimento endurece, mas a graça de Deus sensibiliza o coração dos homens. Deixa a graça de Deus se apoderar de você, porque o que o mundo está precisando hoje é de pessoas sensíveis com os outros. A gente vai se endurecendo, a gente vai aprendendo a ver gente morrer todo dia nas reportagens, e a gente olha para aquilo como uma coisa mais comum. Se você pega uma pessoa que nunca assistiu reportagem, pede para ela assistir a reportagem de hoje, ela fica desesperada sem saber o que fazer, porque ela não está acostumada. E aí está o perigo da gente acostumar com tanta coisa ruim, que pessoas com perna quebrada, pessoas sangrando, voando sangue para todo quanto é lugar. A gente se acostumou com aquilo, a gente perde a compaixão, a sensibilidade. A gente está acostumado a ver tanta notícia de gente passando fome, que a gente não se compadece. Quando alguém está passando fome, alguém que está enfermo, a gente não se compadece. Mas Jesus disse, vai dizer para alguém, e ele mesmo disse: eu tive fome e não me deste que comer, tive sede e não me deste água, tive nu e não me deste roupa, tive preso e não foi me visitar. E alguém vai perguntar: Senhor, quando foi que a gente te viu nessa situação e a gente não te socorreu? Jesus disse: aquele que deixar de fazer a um dos meus pequeninos, é a mim que deixou de fazer. Ai, sensibilidade. E uma das coisas é o sofrimento da vida, que às vezes a gente deixa de crescer e começa a regredir. Então, igreja de Jesus, é chegada a hora da gente se colocar aqui na Jesus. As pessoas caluniavam Jesus, falavam tanta coisa com Jesus, e Jesus, nossa irmã Fernanda, quando está lá na cruz, vendo os homens com aquele martelo na mão, que acabou de dar martelada no prego, os homens que colocam uma coroa de espinho na cabeça dele, aquele sangue ali, algumas horas derramando. Alguns tampavam o olho dele e falavam agora, dava murro, bofetado e falava assim: agora diz quem foi que te bateu. Zombaram de Jesus, deram bebida para Jesus sofrer menos na cruz, irmã Cláudia. E Jesus disse: eu não quero beber. Ele ia sofrer menos, mas ele queria estar consciente para dizer duas das maiores frases de Jesus: olhar para os pecadores, dos zombadores e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é ausência de ressentimento, que é isso que nós precisamos pedir para Jesus, porque nós passamos por provocações, injustiça, ódio das pessoas, que quer ver o nosso mal, que diz que a gente não vale nada, racismo, preconceito, tantas coisas contra a nossa fé, contra a nossa religião, contra a nossa cor, contra a nossa pequena igreja. As pessoas falam coisas terríveis contra nós, mas nós temos que olhar para eles e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Poupa-lhes, Senhor, por favor, não mate não. Senhor, eu sei que quem faz isso contra a tua obra é digno de morte, quem faz isso contra a tua igreja é digno de juízo. Mas, Senhor, dá uma chance para essa pessoa, assim como um dia o Senhor deu uma chance para mim. Porque nós que estamos aqui, muitos de nós já falamos coisas que não deveria ter feito contra aqueles que serviam a Deus antes da gente se converter. Talvez a gente até se esqueceu, ou pelo menos a gente pensou: mas o que é que Deus fez com você? Te deu uma chance, e por isso você está aqui nessa noite, por causa dessa oportunidade maravilhosa que Deus te deu. Então, ressentimento é perigoso. Motivo para ressentimento todo mundo tem.
em casa, fora de casa, no trabalho, no trânsito, na empresa. Mas temos um Deus que cuida de nós. E se sua fé for o motivo disso, diz a Bíblia que não é nem para você chorar por isso, mas para você pular de alegria, se alguém disser todo mal contra você, por causa de Jesus. Parece que estamos tão distantes disso, mas temos um Deus que pode nos dar graça.